Boa noite a todos, caríssimos irmãos e irmãs, que a paz do nosso Mestre Jesus esteja sempre dentro de nossos corações. Mais uma noite fria, não tão fria, né, conforme os últimos dias, mas uma noite que a gente faz algum tipo de esforço para vir até a casa espírita, né? Poderíamos estar lá dentro de casa, quentinhos, agasalhados, mas nos lembramos desse compromisso semanal, quinzenal que nós temos, né, de vir à casa espírita para receber boas energias, bons fluidos, bons pensamentos. E aí a gente se dá conta, né? Não, mas valeu a pena sim eu enfrentar esse friozinho para aquecer o meu coração, aquecer o meu espírito com esse calor que a doutrina espírita nos traz, que não é um calor que aquece o corpo, mas é um calor que aquece a nossa alma, o nosso coração. Então, né, desde já desejamos que todas as falanges que trabalham nessa casa possam nos abençoar nessa noite, para que a gente saia daqui hoje bem melhor que quando chegamos. Antes de começar a falar no assunto da nossa palestra de hoje, eu separei duas passagenzinhas do Evangelho que peço licença para vocês para eu contar. Como sempre, está lá no Evangelho de Marcos. A primeira conta que Jesus estava na cidade de Cafarnaum, que é aquela cidade dos pescadores do tempo de Israel. Era conhecido como a cidade dos pescadores. Lá que Jesus recrutou Simão, Pedro, Tiago, né, para que fizesse parte dos seus principais apóstolos, discípulos, né? E nessa cidade, então, certa vez, soube-se que Jesus estava em determinada residência, tinha sido recebido por amigos, e as pessoas daquela cidade, então, sabendo que, né, o Messias estava ali presente, todos correram para lá na esperança, na busca de receber algum tipo de cura, né? Então vocês imaginam um vilarejo com casinhas simples, tipo de pau a pique, né? Como são chamadas aquelas casinhas de barro, com telhado de palha, lotada de pessoas em volta, se aglomerando, fazendo fila, né? Se fosse hoje em dia, ia ser aquele empurra, todos tentando entrar na casinha para receber a sua cura para o seu problema, para a sua solução. E aí conta o evangelista que nessa cidade, ali perto dessa casa, havia um homem que era paralítico. E ele sabia que a poucas quadras dali onde ele morava estava Jesus, e Jesus poderia curá-lo. E ele aflito, mas como eu vou me deslocar daqui até ali, né? Sendo ele paralítico. Foi então que, nessa hora que é bom nós termos bons amigos, né? 4 amigos, né, foram até ele, colocaram numa maca e foram levar o paralítico até a casa ali onde Jesus estava. Mas, como nada é fácil na vida da gente, né? E vocês percebam que cada trechinho dessa história tem um ensinamento, tá? Então, aquele homem tinha muita fé que Jesus poderia curá-lo, mas sozinho ele não conseguiria. Ele dependeu de amigos para levá-lo até lá. Pois bem, lá chegando, vocês acham que os 4 amigos carregando o paralítico numa maca, as pessoas abriram passagem? Não, pode passar. Um paralítico tem prioridade. Não, ninguém abriu passagem. Aquela multidão não estava nem aí para eles. O famoso eu primeiro, depois, né, os outros.
Então aquele empurra, não, e não vai passar, como nós diríamos nos dias de hoje, né? Não vai furar a fila, até que esses amigos, então, vendo que não conseguiriam entrar na casa com a maca e com o paralítico, tiveram uma brilhante ideia. Provavelmente foram espíritos, né, que depois reencarnaram no Brasil, porque aqui nós somos muito engenhosos, assim. Eles tiveram a brilhante ideia de entrar pelo lado, subir no telhado da casinha, abrir um buraco no telhado e descer o paralítico por ali. Até que Jesus, que estava no centro ali da casinha, observando aquela cena de fé e de sacrifício, né? Porque não é fácil, imagina, gente, o Evangelho não fala se o paralítico era magrinho, se era gordinho, mas de qualquer forma, colocar uma pessoa por um telhado e descer não é fácil. Imagina naquela época, né? E o mestre, vendo o esforço e a fé daquelas pessoas que ali estavam, foi até o paralítico, né? E tu tens fé em mim, que eu posso te curar? Tu tens fé no meu Pai que está no céu? Sim, eu tenho. Pois então, eu te curo, levanta-te e anda, e vá e não peques mais. Primeiro a pergunta, tu tens fé? Então, houve a imposição das mãos, levanta-te e anda, segunda parte. Terceira parte, vá e não peques mais para que coisas piores não te aconteçam. Nós temos três etapas nesse processo de cura, né? A fé, a transferência de energias de um ser superior que era o Cristo, né? E a recomendação para não repetir erros que possam estar causando ou que puderam ter causado aquele problema que a pessoa estava. Pois bem, essa historinha aconteceu na cidade de Cafarnaum. Passou algum tempo, na mesma cidade, o mesmo evangelho narra que Jesus estava em outra casa, provavelmente na casa da família de Simão Pedro, e estão lá conversando e chegam até a porta alguns soldados romanos. E entra na casa um soldado, que tinha uma certa graduação, não era um soldado, vamos imaginar um oficial romano, e entra. E os apóstolos ficaram todos apreensivos, mas o que esses romanos, que eram chamados de publicanos, o que eles estão fazendo aqui, o que eles querem, né? E naquela época ainda havia aquele preconceito dos judeus com os romanos, né? Olharam atravessado, até que o oficial se aproxima de Jesus e fala: mestre, eu tenho um dos meus servos que está lá na minha casa. Ele está enlouquecido, ele está translocado, ele se atira no chão, ele se morde, ele se machuca, ele fala palavras estranhas. E eu sei que se o Senhor quiser, o Senhor pode curá-lo. Um romano, não era nem um judeu, um romano estava falando aquilo para Jesus. E Jesus disse: olha, em toda Israel eu não vi alguém com tanta fé quanto esse romano, que veio até aqui me pedir ajuda, né? E Jesus falou: não, então vamos até tua casa. E aí esse romano vai falar aquela famosa frase que todo mundo conhece, principalmente quem já foi católico, né? Senhor, eu não sou digno que entreis em minha morada, né? Mas eu tenho fé que se o Senhor disser uma palavra só, ele será curado. Então, aquele romano disse: Jesus, o Senhor não precisa ir na minha casa. Basta que o Senhor diga algo e eu sei que lá ele será curado. E aí Jesus retificou, né?
a fé que aquele oficial romano estava tendo e que muitas vezes ele não encontrava nem naqueles que estavam com ele. E disse: pode ir para tua casa então, pois teu servo já está curado. Então vemos duas passagens evangélicas, aonde nós primeiro vemos a majestade, a maestria de Jesus ao curar. No primeiro caso, um enfermo do corpo, né, da matéria, um paralítico, e no segundo caso, curar um doente do espírito, né, pois aquela criatura estava endemoniada, como era chamado na época, possessa, possuída, enfim. Então, lá estão essas historinhas registradas no Evangelho. Só que a gente não acabou com o passar do tempo esquecendo essas lições, essas histórias, né, que Jesus nos trouxe há 2000 anos atrás, até que, né, cumprindo a promessa do Consolador prometido, que Jesus disse, quando ele estava perto de ser crucificado, ele disse aos seus discípulos, né, não vos entristeceis, eu vos enviarei um Consolador no futuro, que há de explicar tudo o que for necessário e relembrar algumas coisas muito importantes. Se Jesus falou que o Consolador ia relembrar, é porque nós iríamos esquecer, ou não iríamos entender. Até que no século XIX, na França, né, esse Consolador reaparece, surge na figura não de uma pessoa, mas na figura de uma doutrina, a nossa doutrina espírita, que entre tantos e tantos esclarecimentos que vem nos trazer, vem falar sim dessas questões, de doenças, de saúde, do que é do corpo é do corpo, do que é do espírito é do espírito. E Allan Kardec, junto ali com os espíritos, vai fazer um estudo incrível para a época, né, sobre o corpo físico, o corpo espiritual, né, o espírito, mostrando que nós somos seres muito mais complexos. Porque naquela época, meus irmãos, não só naquela época, até nos dias de hoje, né? Há pessoas que ainda nem acreditam que o mundo é redondo, né? Mas naquela época, né, as pessoas achavam que talvez nós fôssemos só um corpo. Um corpo que, passado determinado tempo, nasceu, cresceu, evoluiu e morreu, né? E a doutrina espírita vem combater essa ideia, né? Essa ideia materialista, né? Dizendo que não, nós somos um ser muito mais complexo e que nós não somos um corpo que tem um espírito, que é o que a gente pensa muitas vezes, né? Ah, não, eu sou um corpo, eu sou alguém que tem um espírito. Essa ideia que nós temos, gente, nós não temos um espírito. Nós somos um espírito, que temos um corpo. É a primeira linha de raciocínio que nós vamos mudar à medida que a gente começa a estudar a doutrina espírita. Nós somos um espírito imortal, que partiu de Deus em algum momento e não vamos ter fim. E ao longo dessa caminhada espiritual, uma hora vamos habitar um corpo de carne, uma hora estaremos sem esse corpo de carne, às vezes em corpos mais materiais, às vezes em corpos mais sutis. Mas o espírito é sempre o mesmo. Uma vez eu estava explicando para uma pessoa de muita idade, assim, que já estava perto de partir, e ela me perguntou, né, como é que era o lado de lá, né? E, na verdade, em poucas palavras, a gente explica assim, ó, tu vais continuar sendo a mesma pessoa. Vou continuar? Vai. Com todas as qualidades e defeitos. Ah, mas eu sou muito rabugento. Pois tu vai continuar rabugento do lado de lá, porque a vida continua. Não há uma mudança, né? Então,
a partir desse conceito que nós somos um ser espiritual, que estamos navegando por um mundo carnal, que nós temos um corpo de carne, muita coisa muda no nosso pensamento, né? E em se tratando do estudo das doenças, Deus, na sua infinita sabedoria, colocou aqui na Terra, né, a ciência. A ciência para quê? Que a partir do conhecimento científico surgiram várias doutrinas, várias ciências, entre elas a principal de todas, a medicina. A medicina em todos os seus ramos. A medicina, ela provém de Deus. E a medicina está aqui na Terra para cuidar do nosso corpo físico. Então, isso nos tira aquela ideia que a gente tem assim, ó, eu não vou mais no médico agora, porque eu estou indo na casa espírita. Não vou mais tomar meu comprimidinho para pressão alta, porque eu estou indo na doutrina espírita, porque eu estou tomando passe. Não, a partir de agora vou jogar tudo para cima, mandar meu médico para longe, porque agora eu só vou tomar passe e vou curar. Não, não, não e não. Deus nos deu aqui e cada vez essa ciência médica está cada vez mais evoluindo, né, com remédios, com explicações, com exames, né? Então nós temos que aproveitar isso sim e cuidar muito bem do nosso corpo, e quando nós necessitarmos, vamos ao médico, sim. Mas não paramos por aí, e nós espíritas somos de certa forma privilegiados. Por quê? Porque nós vamos ter uma ciência, uma doutrina, uma filosofia e uma religião que vai ensinar a cuidar da outra parte, da principal parte que nós temos, que é a nossa alma, o nosso espírito. Imagina que privilégio nós temos, meus irmãos que estão aqui hoje, nós que estamos fazendo um tratamento, nós que estamos passando por alguma enfermidade, que nós temos hoje, né, com todas as dificuldades, SUS, enfim, mas nós temos, né, uma medicina que vai cuidar do nosso corpo, e temos uma doutrina espírita que vai cuidar da nossa alma. A gente vai fazer esse tratamento conjunto, esse tratamento completo, porque nós somos seres complexos, né? Então, muitas vezes, através da doutrina, nós vamos entender que muitas vezes, e muitas vezes, que nós comemos algo no almoço e aquilo não nos fez bem. Nem sempre a culpa é da cozinheira, a culpa é da comida, né? Muitas vezes nós passamos a manhã inteira reclamando, resmungando, nervosos, briguentos, chatos, né? E aí nós vamos almoçar. E aí nós comemos, e ali pela 1h, 1h30, a comida não me fez bem. A culpa é da esposa, a culpa é da cozinheira, a culpa é de todo mundo. Algo estava errado na comida que eu passei mal. Então, a doutrina espírita vem nos ensinar que quando nós nos desarmonizamos, quando nós nos perdemos nas nossas emoções, quando nós nos deixamos abater por sintonias negativas, isso afeta o nosso ser espiritual. E, consequentemente, em algum momento isso vai passar para o nosso corpo. Vocês já notaram que quando a gente fica brabo, nervoso, irritado, louco, como diz o gaúcho, né? Louco para dar num. A gente depois coloca a mão aqui na altura do estômago. Fiquei nervoso. Será que é coincidência, né? Nós temos sim muitas terminações nervosas no nosso corpo, nessa região, mas atrás dessas terminações nervosas, nós temos chakras, nós temos centros de força no nosso perispírito, e atrás disso nós temos um espírito que está desarmonizado. Então, uma coisa está ligada na outra. Então, ficou rabugento, uma hora vai passar mal. Ficou brabo? Mas depois passou. Passou, mas daqui a pouco tu pode começar a ficar uma pessoa
raivosa, explosiva, né? Sobe a pressão. Gente, o nosso espírito e a nossa matéria estão extremamente interligados. Então, é como eu estou falando, nós temos hoje a possibilidade, porque vocês já notaram que quando a gente vem para a casa espírita a gente fica mais calmo? Eu nunca vi ninguém ir embora daqui brabo, né? Brabo, irritado, não, a gente vai calminho, a gente vai até pensando assim, coisas boas. A gente não chega em casa e diz, nossa, como eu estou me sentindo bem, né? A gente até faz aquele gesto, nossa, como eu estou me sentindo bem, estou animado. Como é que isso afetou o nosso corpo? Porque começou lá atrás, ou melhor, começou lá dentro, né? Porque talvez nós tenhamos recebido passes, energias positivas que adentraram, né, o nosso corpo espiritual e passou para a nossa matéria. Então, definitivamente, a medicina e o espiritismo não são concorrentes. Não são concorrentes, absolutamente. Cada um tem o seu lugar. E lugares muito importantes na nossa vida, né? Por isso que atualmente assim, não se vê mais tanto quanto tinha na década de 60, de 70, de 50, aquelas cirurgias espirituais que muitas que abria-se, que se cortava, que se botavam agulhas. Aquilo talvez, meus irmãos, foi importante naquela época para chamar a atenção, né, que existia algo além do corpo. Nesse sentido foi muito importante. Mas hoje não cabe mais, né? Porque existem tratamentos e as pessoas já acreditam na espiritualidade bem mais do que se acreditava antigamente, né? Se nós formos convidados, meus irmãos, vamos para a salinha ali, e naquela salinha vai ter uma equipe médica espiritual invisível que vai fazer em nós uma cirurgia espiritual. Hoje em dia nós acreditamos. A gente vai bem faceiro lá, sentamos na cadeirinha, fechamos os nossos olhos e começamos a sentir, né, muitas vezes agulhadas, pontadas, né? Meu Deus, mas não tem ninguém aqui. E nós vamos para casa, e eu conheço pessoas que já relataram que ao chegar em casa, por exemplo, foram fazer um trabalho espiritual na região do fígado. Ao chegar em casa, sentindo como se tivesse pontos repuxados ali. Hoje nós acreditamos nisso, né? E uma vez que a gente acredita, a gente tem fé e as coisas acontecem. Mas talvez naquela época, no passado, as pessoas eram os verdadeiros Tomés. Só creio, só acredito se eu vejo, né? Então, por isso que houve aquelas experimentações que hoje já não são mais necessárias, né? Enfim, então a partir disso, meus irmãos, nós temos que, entendendo o que o Espiritismo está nos trazendo, né, aproveitar. Como diz André Luiz, a doutrina espírita é eu não me lembro se ele usou a palavra chafariz ou lago de água cristalina e pura, para a gente chegar e beber, e se molhar, e se lavar. Mas isso, se a gente souber aproveitar ela. Ou ela pode ser um lago de água cristalina e pura, que a gente só vai chegar lá e molhar os pés e ir embora. Vamos aproveitar todo esse conhecimento espírita para aplicar na nossa vida, né? Tendo uma postura mais tranquila, sendo pessoas mais tranquilas, pessoas que perdoam mais, pessoas que não levam as coisas para o coração, pessoas que não nutrem rancores. Mas por quê? Porque isso faz mal para a gente. Entre tantos outros motivos, porque isso faz mal para a gente. Estudos científicos já comprovaram que muitas vezes, quando a gente guarda rancor por anos e anos e anos, vocês sabiam que isso bagunça o nosso corpo? E pode sim dar origem
a câncer. Porque essa energia negativa do rancor, vamos imaginar que uma nuvenzinha preta que a gente vai guardando dentro de nós, vai guardando, e aquilo entra dentro de nós. E o nosso corpo, que é uma máquina perfeita, onde célula a célula estão todas ali, né? Bonitinhas, trabalhando, se reproduzindo, bonitinhas, e daqui a pouco essa energia negativa, ela começa a desarmonizar essa máquina perfeita e pode começar a surgir doenças causadas pelos nossos sentimentos negativos. Entende, meus irmãos? Então não é só uma questão de fé, uma questão de moral, não, é uma questão de saúde. Ter bons pensamentos, ter equilíbrio, ter fé, isso faz bem para a saúde. E a gente nunca imaginou isso, né? Hoje em dia é incrível. Nós podemos dizer assim que na atual geração, de cada 10 pessoas, 9 têm aquela certeza, têm aquela ideia que devem cuidar do seu corpo físico através de exercícios, através de uma boa academia, né? Hoje em dia todo mundo vai na academia, né? Uns por saúde, outros por vaidade, mas todo mundo vai. E isso é muito bom para cuidar do nosso corpo físico. Mas já pensou se 9 em cada 10 pessoas também fossem nas academias da alma, que são as casas espíritas, onde nós viemos aqui malhar o nosso espírito, né? Tirando essas coisas negativas da nossa alma, né? Drenando esses miasmas que estão dentro de nós. Já pensou? Que maravilha! Tomara que chegue um dia que nós tenhamos academias espíritas, né? Vamos treinar sim, vamos treinar e vamos se melhorar como ser humano. E isso vai refletir muito na nossa saúde. É por isso que os bons espíritos contam que quanto mais evoluído for os mundos onde nós estivermos habitando, menos doenças ali haverão. Então a gente está ralado ainda, né? E tem gente que ainda acha que nós somos os seres mais evoluídos do universo. Olha quanta doença a gente tem, gente. Olha quanta doença. Eu passei aí, estava comentando com o irmão, eu passei 15 dias aí com a doença do mosquito. Fui picado pelo mosquito. Já perdoei o mosquito, tá? O mosquito que me deixou 15 dias lá, ruim de cama, né? Perdoei o mosquito. Mas olha, o nosso mundo ainda ele é tão atrasado que um bichinho bem pequenininho, quando pica a gente, coloca ali um vírus que nos deixa mal, entre tantas e tantas e tantas outras doenças, né? Tomara que quando nós reencarnarmos agora, e Deus queira que a gente vá, né, para os mundos de regeneração, ou que a gente permaneça aqui na Terra, que essas doenças aos poucos elas vão se dissipando, né? Porque a gente convive muito e muito com isso ainda. Quantas e quantas pessoas, quantas e quantas crianças nascendo hoje em dia com tantos problemas psiquiátricos, psicológicos. Será que é tudo uma coincidência? Não é. É consequência desse mundo onde nós viemos reencarnando e reencarnando e reencarnando e insistindo em coisas negativas. A gente entende muito no que acontece hoje em dia. Por que nasce tanta criança problemática hoje? Eu falo que nasce, não estou falando da educação, da criação, da formação. Não. Por que elas estão nascendo assim? Aí a gente começa a analisar a década de 80, a década de 70, a década de 60, onde a humanidade pensava nas melhores maneiras de criar bombas para destruir o mundo, de criar armas em massa, onde centenas e centenas de espíritos usavam da sua inteligência para o mal, né? A pretexto da Guerra Fria, a pretexto das conquistas militares, os homens inteligentes, ao invés de trabalharem nas curas, nas vacinas, não ficavam meses, anos para fazer bomba H, bomba atômica, bomba de não sei o quê.
A lei é para todos espiritual. Hoje nós vemos pessoas reencarnando, muitas vezes com bastante inteligência, mas que não têm um equilíbrio psicológico. Nada é por acaso, né? Tudo tem uma explicação no passado também. Então, bendita a doutrina que nos ensina. Hoje nós somos espíritos que temos um corpo, temos o perispírito, né? E somos um espírito. A primeira vez que Allan Kardec foi explicar como é que era o perispírito, né? Isso está lá no Livro dos Espíritos, ele pegou uma laranja. Eu sempre gosto do exemplo da laranja, né? Você pega uma laranja e corta ela na metade. Né? Vamos imaginar aqui uma laranja. Tá? O que tem no centro da laranja? O que tem? Aquela coisinha? Semente. Tá? Em volta tem o gomo, os gomos, né? E em volta tem a casca, a semente, o nosso espírito. Os gomos, porque se não tiver gomo, a semente não para ali dentro, né? Os gomos, o nosso perispírito. E a casca da laranja, o nosso corpo. Então, às vezes, a gente só fica cuidando da casca, tem que cuidar da sementinha lá dentro. Né? Porque tudo que a sementinha pensar, fizer ou sentir, passa para os gomos, e dos gomos passa para a casca. É mais ou menos assim, meus irmãos. E o nosso tempo se foi, né? Agradeço a paciência de cada um de nos ouvir aqui nessa noite e desejo que cada um leve para suas casas equilíbrio, saúde, tranquilidade, né? Reparem quando vocês chegarem em casa hoje, vamos chegar bem, vamos chegar em casa e vamos dizer assim para quem ficou lá, ó, perdeu de ir lá. Por quê? Porque eu estou me sentindo muito bem. Não cheguem em casa tentando dar sermões. Gente, ninguém converte ninguém ao espiritismo com sermões. Ah, não, porque o palestrante falou isso. Não. Nós convencemos as pessoas pelo exemplo. Então, chegue em casa, eu estou me sentindo bem, eu estou me sentindo leve, eu estou feliz. Isso vai gerar uma curiosidade em quem ficou em casa. Pois é, olha, deve ser bom esse tal espiritismo. Fulano é terrível e chegou feliz desse jeito, vou lá ver. E quando vê, vem a esposa, vem o marido, vem o filho, vem a filha, né? A gente convence as pessoas pelo exemplo, né, de como a gente está chegando. Agora, se chegar em casa reclamando, o frio, a dor nas pernas, não sei o quê, o Uber que atrasou, o pneu que furou, a pessoa ainda vai dizer assim, nossa, mas eu que não vou nessa casa espírita, tu veio de lá pior, não é verdade? Então, que a gente chegue em casa bem, que a gente chegue em casa feliz, leve, que a partir de agora, quando entrarmos nas salas de passe, né, o nosso pensamento seja receptivo, a nossa mente seja receptiva. A gente que trabalha alguns anos no passe, a gente nota direitinho quando a pessoa senta na cadeira e ela está numa postura receptiva, porque tu percebe a expressão, a concentração. E tem gente que senta e olha para o lado, olha, ali tem 2 furinhos na parede, olha no relógio, né? Só falta olhar no celular para ver se tem mensagem. Né? Aí o que acontece? Quem entrou receptivo, com fé, recebe. Quem não entrou, não recebe. E a culpa não é da casa, a culpa não é dos mentores, a culpa não é dos médiuns, a culpa é nossa. Né? Então, fé, recepção e comportamento. Que o nosso Mestre Jesus nos abençoe hoje e sempre, meus irmãos. Fiquem bem.